Olá, queridos alunos, tudo bom? É bom estar com vocês de novo no nosso curso de capacitação teológica aqui do TRDA. E nossa disciplina hoje inicia-se uma nova disciplina, né? Introdução aos profetas menores, né? E a nossa aula de hoje é uma aula muito interessante, que ela vai trabalhar a profecia dos profetas menores, mais de modo particular, a profecia de Oséias, né? A nossa aula inicial de hoje é introdução, né? Introdução à profecia ou ao conteúdo de Oséias, né? Este é um curso patrocinado, né, e oferecido pelo Instituto Teológico Reformado Brasil Angola, tá bom? E nós estamos aí à sua disposição. Meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no Brasil. Um abraço aos irmãos brasileiros que estudam em nossa plataforma e um abraço aos irmãos angolanos que também estudam em nossa plataforma ou em qualquer local da África. Deus abençoe vocês e estenda a graça de Deus sobre a vida de vocês, tá bom? Muito bem. A primeira questão que nós vamos trabalhar hoje é a análise introdutória, né? A profecia de Oséias, ela não foi a primeira a ser escrita entre os profetas menores. Você tem 12 profetas, mas ela não é a primeira a ser escrita, né? Entretanto, o livro de Oséias, ele abarca os temas teológicos de magnitude singulares encontrados nos outros livros também, tá? É o livro mais longo que você tem dos profetas menores, e mais do que isso, né? Porém, ele é teologicamente o mais completo, né? Ele não é só mais extenso, mas também é o teologicamente mais completo. Ele tem um tema, basicamente ele abarca toda a teologia veterotestamentária no seu conteúdo. Abarca os grandes temas proféticos da aliança, do julgamento, da esperança, né? E descreve também o relacionamento pessoal entre Javé e o profeta de modo mais amplo do que qualquer outro de seus 11 colegas. Suas lições biográficas, por exemplo, preparam um caminho para aquilo que Jonas vai fazer na sua profecia. Enquanto que a sua magnífica interação entre julgamento e esperança antevém Joel, Miqueias, Sofonias, Ageu e até o próprio Zacarias e Malaquias, né? Isso é o Hubbard no seu comentário, né, ao livro de Oséias, ele lembra isso para nós. O outro ponto que a gente precisa considerar é o nome do profeta. O nome do profeta é o nome Oséias, é um nome muito comum no Antigo Testamento. Não é um nome incomum, mas ele é muito comum. É um nome muito presente na cultura veterotestamentária. Vale salientar, por exemplo, que o último rei de Israel, do Reino do Norte, tinha este mesmo nome, Oséias, né? Conforme nós lemos em 2 Reis, capítulo 17, versos de 1 a 6. Então é um nome comum. É um nome bastante como o nome João, né? No Brasil você encontra muitos Joãos, né? Então, essa variação, essa facilidade, vamos colocar aqui, essa proliferação do nome é algo que mostra que é um nome muito querido, muito amado pelos pais. De igual modo, o nome Oséias é um nome muito comum naquele contexto, tá bom? Mas aí, os nomes do Antigo Testamento, eles carregam significados, né? E qual é o significado do nome de Oséias, né? O significado do nome hebraico deste profeta, Hosea, né? Significa livramento ou socorro, ainda ajuda. É um nome que vem da mesma raiz de Yeshua, né? Que significa Yahvé é salvação. Moisés, inclusive, chegou a mudar o nome do seu maior ajudante, né? Que se chamava Oséias para Josué, né? Por exemplo, quando você vê lá Números capítulo 13, verso 16 e Deuteronômio 32, 44, vai mostrar muito claro que houve uma mudança do nome, né? Em Números é um, em Deuteronômio é outro. Então houve uma mudança do nome, né? De, de, de um para outro nome, né? Ou seja, de Oséias para Josué ou por Josué, né? E aí você tem aí a distinção, apenas ela é marcada por uma única letra, um iot, né? Você tem a palavra, o nome de Oséias, né? Hosea, né? E você tem aí a expressão Yehoshua, né? Yehoshua, né? Então você tem aí o Yehoshua, né? Que é Josué.
Então, a única diferença perceptível na língua hebraica é apenas uma única letra conhecida como Yod, né? O Yod, né? Que é acrescentado o nome Oséias. Esta adição gera o nome Josué, que significa Yahvé é salvação. A profecia de Oséias invoca este conceito redentor quando fala do amor de Deus em buscar reatar o relacionamento com o povo infiel. Então nós vamos ver dentro do estudo, não é um estudo detalhado, né, pormenorizado do conteúdo dos livros dos profetas, mas nós vamos ver a identidade do profeta, as circunstâncias no que o profeta ele dá a sua profecia, oferece a sua profecia, e também nós vamos ver dentro do estudo, né, temas teológicos da profecia. Nós não vamos fazer um comentário do livro, nós não vamos pegar as porções do livro, versículo após versículo, e comentar, expor, explicar, não. É uma ideia de uma introdução, né, a disciplina é uma introdução aos profetas menores. Então, não esqueçam disso, para que a gente possa crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender no nosso curso. O curso vai voltar-se para esta maneira de explorar o conteúdo da profecia. Será uma coisa lacônica, mas será algo proveitoso para o nosso curso, tá bom? Muito bem. A segunda questão que a gente precisa considerar é o objetivo da profecia de Oséias, né? Veja, o profeta ele é comissionado para proclamar a mensagem de redenção ao povo rebelde do Reino do Norte. Um escritor bíblico ele nos lembra que no ministério de Oséias, as 10 tribos apostas do norte, vemos a manifestação da graça de Deus. Aí o Eduardo Jung, no seu comentário, né, no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, e ele lembra isso, que o ministério de Oséias ele é dirigido às 10 tribos apóstatas do norte, onde nós vemos de fato a manifestação da graça de Deus, onde Deus quer resgatar um povo apóstata, um povo rebelde, um povo que abandonara o Senhor. Esse livro profético consiste em ser uma chamada de Israel, de Yahvé a Israel, para que o reino do norte se arrependesse de seus pecados, principalmente a idolatria e as injustiças sociais, e voltasse para ele. Ou seja, a temática do livro é uma chamada, o objetivo é chamá-los ao arrependimento, a chamá-los a abandonar a idolatria, abandonar o pecado, abandonar a falta de compromisso com Deus, a falta de interesse pelo Senhor, né? Abandonar os ídolos e se seguir para com o Deus pactual, Deus de Israel. E a pergunta que a gente levanta agora é: quem é Oséias? Né? Quem é esse completo desconhecido da igreja dos nossos dias? Sabemos muito pouco sobre a vida de Oséias, além do nome do pai, que se chamava Beeri, e sabemos apenas aquilo que nos informa os capítulos 1 e 3, com relação à sua vida conjugal e aos seus filhos. Né? Aí é o Selen e o Forrer, né, no comentário de introdução ao Antigo Testamento. O nome do pai deste homem era Beeri, como nós lemos em Oséias 1:1. O nome paterno, Beeri, significa minha fonte, ou meu poço. Então você tem aí uma ideia muito interessante, né? A ideia de que os pais de Oséias eram como se fosse o reforço vital da vida dele, no caso aí o pai dele, o reforço vital, onde ele encontra alimentação, vida espiritual, graça espiritual, dessa maneira, ok? Seguindo aqui. Quem é Oséias, né? O escritor Exaltino Gomes Coelho argumenta que, a partir de tal significado do nome do pai de Oséias, indica que ele era um camponês, alguém que cuidava do campo. Já outros eruditos contestam a suposição, alegando que ele pertencia, no entanto, à classe dos eruditos. Nos mostram o seu conhecimento, como nos mostram, né, o seu conhecimento a respeito do passado e a sua maneira de julgar a história e o presente de modo a exprimir-se. Então, há uma distinção aí, né? Uma discussão entre os eruditos, se ele era camponês ou se ele era alguém erudito da classe dos eruditos naquele contexto veterotestamentário. E um ponto final aí é que a gente precisa saber sobre Oséias
é que a sua profecia ela é escrita a partir de uma tragédia pessoal, pois, ao que tudo indica, sua esposa o abandonara e ela deve ter se tornado uma prostituta cultual, indo ao templo pagão, né, para ser prostituta, né, cumprir as suas devassidões, né, servir aos ídolos que a nação naquele momento abraçara. Então ela achava melhor sair de casa e procurar no ato litúrgico pagão essa satisfação que ela busca, né? Essa tragédia, essa trágica experiência matrimonial, ela serviu a Oséias para compreender, né? Serviu a Oséias para compreender e expressar as relações entre Deus e o seu povo, né? É mando, né? E o seu povo, Deus é mando, né? Mandado, né? Israel é a esposa, né? Deus é marido, desculpem, Deus é marido, eu escrevi errado, mas Deus é marido, Israel é a esposa. Essa tem sido infiel e tem abandonado para fugir com outro, ou seja, fugir com Baal, e com outros, como a Síria e o Egito, como você vê na profecia. Por isso, quando fala dos pecados do povo, né, os qualifica de adultério, de fornicação, de prostituição. E quando fala do amor de Deus, o concebe como amor apaixonado de esposo, porém de um esposo capaz de perdoar tudo em volta e começar, né, a vida da estaca zero, do zero. Essa é a ideia que você tem da profecia de Oséias. Então nós vamos estudar essa profecia nesse curso, né, de maneira que você possa mergulhar, aprender, conhecer mais sobre a profecia de Oséias como um tema realmente singular da teologia bíblica, da teologia cristã. Então, o nosso alvo aqui vai ser explicar o conteúdo da profecia de Oséias, a questão teológica, né, e as lições básicas que nós, como igreja, podemos aprender a partir da profecia dos profetas menores. Seja bem-vindo ao nosso curso. Se você está assistindo pelo nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esta videoaula, tá bom? Se você estuda a nossa plataforma, você tem acesso aos recursos, ao material para baixar e também às atividades de classes a serem efetuadas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e nos vemos na nossa próxima aula.